Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês gostaram bastante do vídeo anterior sobre o J e o I nas moedas, eu resolvi trazer a continuação mostrando esse mesmo fenômeno em vários outros objetos antigos. Então fica comigo até o final nesse vídeo que vai ter muita coisa intrigante aqui com certeza. E depois, se você não viu o vídeo anterior, vou deixar ele aqui no card e também na descrição. Mas antes, deixa eu dar uma explicação sobre o assunto. A primeira causa de erros na cronologia foi o registro imperfeito de datas na Idade Média. O erro mais grave e crucial dos cronologistas medievais foi datar incorretamente o nascimento e a passagem para o pós-vida de Cristo. Eu tenho que falar assim para reduzir os termos aqui, né? Mas vocês entenderam. Eles se enganaram por nada menos que 1100 anos e mudaram a vida de Jesus do século XII para o século I. Sim, isso mesmo que você ouviu. Cristo nasceu na Idade Média e eu explico toda essa história com detalhes lá no estudo Tempo Fantasma. Também vou deixar o link na descrição e comentário fixado. A mudança de 1100 anos deu origem à grande confusão na datação de muitos documentos que utilizavam a contagem dos anos desde a Natividade de Cristo. Como resultado, os eventos medievais dos séculos XII a XVII da Era Comum, descritos em tais crônicas, foram datados incorretamente e diminuíram em cerca de 1100 anos. Mas como exatamente poderia haver um erro tão grande nas datas? Vamos formular uma ideia que possa explicar o motivo da ocorrência de algumas mudanças cronológicas. Inicialmente, as datas eram anotadas na forma de algumas expressões verbais, algumas fórmulas, que depois eram abreviadas. Daí então, o significado original da abreviatura foi esquecido. Os cronologistas que vieram após isso propuseram considerar essas letras não como abreviaturas de alguns nomes, mas como designações de números. Ao substituir números em vez de letras, de acordo com as regras padrão, os cronologistas começaram a receber datas, entre aspas, incorretas, que diferem significativamente das genuínas. Como existiam diversas fórmulas abreviadas, surgiram diversas mudanças cronológicas, e cada decifração incorreta gerou sua própria mudança cronológica. Bom, para a gente entender, vamos ilustrar essa ideia com um exemplo que eu dei no vídeo anterior. A letra X, uma vez, significou o nome de Cristo, mas foi anunciada como o número 10. A letra I, uma vez, significou o nome de Jesus, mas foi recusada para significar 1000. Uma das principais mudanças cronológicas de aproximadamente 1000 a 1100 anos poderia surgir quando cronologistas posteriores comparassem duas formas diferentes de registrar datas. Primeiro método, a forma abreviada de gravação. Por exemplo, o século III de Cristo poderia ser abreviado como X3, onde X é a primeira letra da palavra Cristo em grego. A letra X é um dos anagramas medievais mais comuns do nome Cristo. Portanto, a expressão Cristo século I, na forma abreviada, poderia assumir a forma X1. A expressão século de Cristo II poderia ser escrita como X2 e assim por diante. É possível que tenha sido dessas abreviaturas que tenham surgido as designações de séculos hoje aceitas. Porém, a partir de certo ponto, os cronologistas medievais propuseram interpretar a letra X no início da data como número 10. Essa interpretação adiciona automaticamente 1000 anos à data original. Acontece que a data está errada, 1000 anos mais velha do que a data real. A reconstrução feita por Fomenko, um matemático russo, está de acordo com o fato bem conhecido de que os italianos medievais designavam os séculos por centenas. 300, isto é, 300, século XIV, 400, 400, século XV, 500 ou 500, século XVI. Mas tais nomes de séculos indicam diretamente o início do registro no século XI, uma vez que ignoram a adição de milhares de anos aceita hoje. Acontece que os italianos medievais não conheciam nenhum 1000 anos, entre aspas. Como entendemos agora, pela simples razão de que esses 1000 anos extras simplesmente não existiram.
Confrontados com essa ignorância de 1000 anos, os historiadores modernos geralmente evitam aplicá-la. Além disso, a letra latina I pode ter sido originalmente uma abreviatura do nome Jesus. A letra I é a primeira letra da grafia grega do nome Jesus, ou Iesus. Portanto, escrever a data 1300, por exemplo, pode ter significado originalmente I300, ou seja, o ano 300 de Jesus em grego. Esse método de registro é consistente com o anterior, pois o ano I300 é igual ao ano 300 de Jesus, que é igual ao ano 300 do início do século XI, ou, mais corretamente, do século XII. Com respeito a isso, na minha opinião, deve ser dada especial atenção a uma circunstância importante, que é o tema desse vídeo aqui. Acontece que nos documentos medievais, principalmente dos séculos XIV a XVII, ao escrever as datas em letras, as primeiras letras, que hoje são consideradas números grandes, entre aspas, eram separadas por pontos das últimas, escrevendo os números dentro de dezenas ou centenas. Bom, a partir daqui eu vou te mostrar alguns dos muitos exemplos e eu quero que você preste atenção na explicação que vai vir na sequência. Então, o primeiro exemplo é a página de rosto de um livro impresso em Veneza, supostamente em 1528. Presta atenção no modo como a data é escrita aqui. Repara só os pontos de divisão entre o M, o D. E agora a gente vai dar uma olhada nesse mapa mundial de Joachim von Gott, supostamente de 1534. A mesma coisa, a data escrita aqui, você percebe que tem os mesmos pontos de divisão no M e no D, diferente dos outros algarismos aqui que seguem uma sequência sem interrupção. A próxima imagem é a página de título do livro John Drusius, supostamente impresso em 1583. A data escrita aqui segue o mesmo padrão, M com ponto, D com ponto e os outros algarismos seguem a sequência sem interrupção. Esse exemplo aqui eu trouxe no vídeo anterior, mas vale a pena dar uma olhada novamente. Essa é a marca editorial da Ludovic Elsevier e a data supostamente 1597 é escrita de um jeito bem peculiar aqui embaixo. Você repara que está escrito ano e aí você tem um I entre dois crescentes aqui, entre dois parênteses, né? Esse segundo I aqui tá somente com um parêntese, e aí você tem a sequência de algarismos sem interrupção. Esse exemplo é bem interessante porque ali mesmo na fita esquerda, vou até dar um zoom aqui, também tem uma data escrita em algarismos arábicos. A data supostamente 1597 está escrita na forma I597 ou 595, né? Parece mais um 5 aqui. Além do fato de a primeira unidade estar separada por um ponto dos demais números, a gente vê aqui que a unidade está claramente escrita com a letra latina I, ou seja, com a primeira letra do nome Jesus. Nesses dois próximos exemplos, usando os parênteses direito e esquerdo, como a gente pode notar aqui, a data 1630 é escrita nesses títulos de livros, tanto nesse daqui quanto nesse daqui. Notem aqui os parênteses entre os Is. Além disso, tem um fato curioso, o título desse livro é Rússia ou Moscóvia, chamada Tartária. Mas isso aqui é assunto para outro vídeo. Outro registro bem interessante é essa data na gravura do artista alemão Artdorfer, supostamente 1506. Se a gente dá um zoom aqui, a primeira unidade é separada dos demais números por um ponto aqui no meio e está claramente escrita com a letra I, ou seja, a primeira letra do nome Jesus. E a propósito, supostamente o número 5 está escrito aqui de forma muito semelhante ao número 7, como a gente viu numa imagem anterior a essa daqui, na do Ludovic Elsevier. A suposta datação dessa imagem aqui é 1597. Até porque se você ver os algarismos romanos aqui embaixo, né, o final é 7. Mas claramente parece um 5.
Talvez a data escrita aqui seja 1706 e não 1506. Como será que são datadas as gravuras e pinturas atribuídas hoje ao Artdolfer, que supostamente viveu no século XVI? Será que ele viveu mais tarde? Essa imagem eu também trouxe no vídeo anterior, e a data de 1524 é bem marcante aqui, essa gravura de Albrecht Dürer. A data é escrita da seguinte forma: I, separado por 2 pontos, 524. A gente vê que a primeira letra não está apenas separada por um ponto do resto dos outros números, e também que é exatamente um I com um ponto em cima, ou seja, a primeira letra do nome Jesus. Outro exemplo parecido de escrita de uma data usando a letra latina I em vez da unidade 1 aceita hoje, para denotar milhares de anos, é mostrado aqui nessa imagem. Essa gravura aqui representa o Berthold Schwarz, que é o suposto inventor da pólvora. E se a gente observar a datação aqui, claramente é um I-380. Eu até tenho uma imagem com a resolução melhor. Aqui nessa imagem dá para ver que é um I-380. Então vamos recapitular mais uma vez que em registros de datas antigas, como 1520, o primeiro dígito 1 aparentemente vem da letra I original no início da data, a primeira letra do nome Jesus. Ou seja, antes a data era assim: Jesus 520. Ou abreviado como I-520. Então eles se esqueceram disso, ou foram forçados a esquecer, se é que vocês me entendem. E a letra I passou a ser percebida como uma designação para 1000 ou milhares. Como resultado, em vez da frase o ano 520 de Jesus, eles começaram a dizer de forma diferente, o ano 1520. Assim, depois da mudança de 100 anos, outra mudança cronológica de 1000 anos foi imperceptivelmente feita. Como resultado, a data de nascimento de Jesus foi deslocada do século XII, primeiro para o século XI e depois ainda mais para o século I. Traços desse antigo significado do primeiro sobreviveram até hoje. Por exemplo, na cidade de Boston, nos Estados Unidos, no território da Universidade de Harvard, existe uma igreja universitária ecumênica, e lá tem uma placa memorial nela que está escrito: essa pedra de fabricação da Santa Igreja do Salvador de Southwark, Londres, agora a Igreja Catedral daquela diocese, comemora o batismo de John Harvard, lá em 6 de novembro de J 607. A data 1607 está escrita aqui como J 607, ou seja, Jesus 607. Observa que a presença aqui da letra J, a primeira letra do nome Jesus, em vez da letra I, é um argumento adicional a favor da ideia de ser o ano de Jesus 607. Outro exemplo é o The Cloisters, um museu em Manhattan, em Nova York, especializado em arte e arquitetura medievais europeias. As coleções que hoje se encontram lá foram adquiridas em diversos países europeus. Aqui em particular, essa obra está datada J 532. Hoje, os historiadores decifram essa data como 1532. E novamente, vemos a entrada J 532, ou seja, ano de Jesus 532. Assim, havia uma tradição medieval de registrar datas de 3 dígitos a partir da Natividade de Cristo na forma J e mais os 3 algarismos. Indicava francamente o nome de Jesus, ou seja, o nome Jesus Cristo, e apontava automaticamente para a data do seu nascimento, supostamente no século XI. Mas foi um erro, na verdade, Cristo nasceu 100 anos depois. Aqui a gente tem mais um exemplo notável de registro medieval de datas na forma J e mais 3 algarismos. Essa aqui é uma gravura de George Panks, um artista do século XVI. A data supostamente 1548 está escrita no formato J548.
E aqui numa antiga lápide, supostamente de 1679, a data 23 de fevereiro de 1679 está escrita em alemão, com o primeiro sinal aqui da letra I. Ano I 679. A propósito, a palavra dia aqui está escrita em eslavo, nessa forma den. Aqui a gente tem o exemplo de uma fachada, 3 de agosto, ano J 603. Perfeitamente lê-se um J aqui. E aqui nessa imagem, supostamente do século XVIII, apresentada no Museu da Basílica Eufrasiana de Porik, na Croácia, a gente vê a data I-755. Hoje é lido como 1755. Bom, mas ainda não acabou, vou mostrar novos dados sobre esse tema. Mas antes, se você estiver gostando do vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal e também para esse vídeo alcançar mais pessoas no YouTube. Nesse livro raro de 1937, chamado Annales de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles, nem sei se eu li certo, mas esse livro contém um trabalho muito interessante de Chanoine Croix, também não sei se está certa a pronúncia. E ele analisa antigas tábuas de cobre nas quais estão gravados os nomes dos ourives belgas, os Bois-le-Duc, dos séculos 16 a 18 e seus selos. Vale ressaltar que essas placas de cobre eram documentos oficiais com base nos quais se verificava a autenticidade do carimbo do mestre. Portanto, as tabuinhas são de particular interesse para a gente, refletindo o estilo e a forma dos documentos estatais no território da Bélgica moderna nos séculos 16 a 18. O livro tem fotografias de todas essas placas. Nelas, em uma coluna, estão listados os nomes dos ourives. Ao lado de cada nome está o ano e o carimbo do mestre. O mais importante para nós agora é a forma como foram registradas as datas. Os nomes dos primeiros 33 mestres belgas estão listados sem qualquer data. Daí, finalmente, a primeira data aparece. Então, se a gente observar aqui no canto inferior direito, lá embaixo, deixa eu dar um zoom aqui, a gente tem a data J642. Aqui, como dizem os historiadores, está registrado o ano 1642. Contudo, como primeira unidade, vemos a letra J, completamente distinta, né? Dá para você perceber aqui que é um J. Perfeito. Ou seja, a primeira letra do nome Jesus. Assim, essa data provavelmente significa ano de Jesus, 642. Mas nesse caso, contando 642 anos a partir de 1642, teremos aproximadamente 1000 depois de Cristo, como data do nascimento de Cristo, que diferem 150 anos da verdadeira data da natividade. E aí é interessante que a gente tem aqui, deixa eu aproximar, I607, outro I607, aí a gente tem um J607, aqui um I608, I615, esses dois aqui tem dois Is, né? Aí a gente tem I618, mesma coisa embaixo, I620, J620, J620, J624, I628, I631, I635, tá vendo? Tem várias datas aqui, eu não vou falar todas, não dá para vocês verem aqui na tela, né? E aí nessa imagem aqui,
Se reparar, tem uma entrada interessante aqui, né? Você tem JJ, parece 2 noves, né? JJ99. Muito provavelmente deve ser 1744. No entanto, 1 é escrito como um J minúsculo, 7 como J e 4 como 9 arábico, o 9 que a gente conhece atualmente. É bastante claro que na maioria dos casos o número 1 foi escrito como I latino ou J latino. Assim, essa prática perdurou até o final do século XVIII, assim como a gente pode ver nessa figura aqui. Onde essa daqui você vê claramente que é um J798, né? J798. Talvez essa unidade tenha sido escrita em alguns documentos oficiais da Bélgica na forma das letras I ou J no final do século XIX. Porém, essa lista de nomes de ourives termina em 1799, então não dá para dizer o que aconteceu depois. É bem interessante que a partir de meados do século XVIII, por alguma razão, nas tabuinhas belgas, começaram a haver discrepâncias particularmente fortes no registro das datas. Por exemplo, essa daqui. Será que isso significa que os registros de datas anteriores, entre aspas, mais regulares foram editados por alguém? Ou, em outras palavras, foram gravados em cobre macio retroativamente a partir de meados do século XVIII, quando o registro dos números estava mais ou menos estabelecido? Será que houveram edições mal intencionadas? Daí, finalmente, na data de 1799, a gente já vê a escrita arábica aqui, o número 1 arábico, que é conhecida por nós atualmente. Agora tem uma coisa estranha aqui, vamos olhar de novo na primeira data, supostamente 1642. O fato é que todos os outros casos, as datas nas placas estão em ordem não decrescente, mas essa primeira data, 1642, está claramente deslocada das outras, uma vez que é seguida por datas menores, I-607, J-608, I-615 e assim por diante. Como aconteceu que 1642 avançou cerca de 50 anos, eles podem dizer que tem algum tipo de confusão aqui e que alguém cometeu um erro acidentalmente ao longo dos anos. E ao mesmo tempo foi descoberto que ele confundiu o nome do ourives, ou mesmo de muitos outros mestres, mudando a data 50 anos ou mais. Isso não está excluído, embora em um estado oficial, por assim dizer, um documento monetário relacionado ao processamento de ouro parece no mínimo estranho. É preciso pensar que tal documentação de licenciamento é cuidadosamente monitorada não só na nossa época, mas também nos séculos 16 a 18. Portanto, vamos ao seguinte pensamento. Muito provavelmente, nos deparamos com o fato de que, anteriormente, o símbolo 6 significava o número 5, e o símbolo 5, ao contrário, significava o número 6. Ou seja, essas designações 5 e 6 foram trocadas. Esse fato já foi descoberto pelo Fomenko anteriormente e descrito num dos livros dele, no livro O Mistério da História Russa. Em outras palavras, em documentos antigos, a entrada 1642 poderia significar de Jesus o ano 542, e não no ano 1642, como se acredita hoje. Com essa interpretação da gravação do J642, a estranheza desaparece e tudo se encaixa. De fato, a primeira data indicada nas tabuinhas belgas era então 1542, escrito como J642, onde o símbolo 6 era entendido naquela época como o número 5. Essa ideia do Fomenko está de acordo com o fato de, segundo os historiadores belgas modernos, os primeiros nomes nas tábuas de cobre começaram em 1538, embora essa data, pelo que se pode verificar pelas fotografias apresentadas, não está gravado nas tabuinhas. Mas aqui acontece que a data está gravada, de Jesus 542. Daí são seguidas pelas datas I-607, J608, I615 e assim por diante.
Como resultado, a ordem cronológica correta é restaurada. Resumindo, até o final do século XVIII, na Europa Ocidental, em alguns lugares foi preservada a antiga forma de escrever datas com a primeira letra I ou J, ou seja, de Jesus, tantos anos. Além disso, os anos foram contados a partir do século XI ou XII d.C. Então, ao editar a história nos séculos XVII a XVIII, essas datas antigas foram eliminadas de muitas crônicas e livros e substituídas pelas designações familiares de hoje, onde em vez das letras I e J, já se usa o algarismo 1. Mas em documentos europeus de arquivo inacessíveis, como uma lista de ourives na Bélgica, datas antigas sobreviveram, felizmente. Esses raros documentos transmitem hoje a atmosfera social dos séculos XVI a XVII, muito diferente daquela que os historiadores maliciosamente nos retratam hoje. Datas na forma I ou J ainda são encontradas com bastante frequência em monumentos antigos da Europa Ocidental. Por exemplo, em vários museus e castelos na Suíça, incluindo o castelo de Chillon e o castelo de Gruyères, acontece que as datas I ou J estão presentes aqui em brasões antigos, imagens, vitrais, em móveis antigos, em armários, baús, etc. Vamos dar apenas alguns exemplos deles. Então aqui a gente tem um baú que parece ser um J788. Aqui a gente tem um J703 nesse baú também antigo. Aqui parece um J600 e alguma coisa, nem sei que algarismo é esse daqui. Aqui nesse baú supostamente do século XVII, tem uma data parecida. Essa imagem aqui tá meio zoada, vou pegar uma que tem um zoom aqui. Parece um J bem estiloso aqui, né? J7. A gente tem esse IEV, provavelmente deve ser de Iesus. 83, então seria J783. Os detalhes aqui desse baú. Aqui nesse armário antigo, novamente começando com a letra J, parece um J99. Ou um J5, vai saber, né? Aqui a gente tem um I624, aqui um I605 talvez. Esse baú aqui tá bem estilizado, parece um J671, acredito que seja. Aqui a gente tem J645, está mais fácil. Aqui parece que é um vitral, I563, aqui outro, I580. Esse aqui é o vitral completo, deixa eu girar ele. A gente tem um J708, I505, J676, I577. Detalhe que o ponto do I aqui está no centro da letra I, né? E aqui nessa fonte, no centro da cidade velha de Lausanne, tem a data J726. Resumão de tudo isso, depois da reforma scaligeriana da cronologia na era dos séculos XVI a XVII, algumas datas escritas na forma J ou I não deveriam mais ser deslocadas para cima em 152 anos. Tá, mas aí você me pergunta, mas por que 152? Por conta do ano correto do nascimento de Cristo, que está detalhado no estudo Tempo Fantasma. Por exemplo, a data J726, numa fonte em Lausanne, pode na verdade significar 1726 no sentido moderno. O fato é que, na era da transição, o antigo e o novo entendimento das letras J e I poderiam e foram confundidos. Então, algumas dessas datas deveriam ser deslocadas para cima, mas outras não. Se a letra J fosse entendida como uma abreviatura do nome de Cristo, ela deveria ser deslocada. E se o J já era entendido como uma unidade, então não tem mudança cronológica. Claro que hoje já é muito difícil saber exatamente como as letras J e I foram percebidas por este ou aquele mestre, ou artistas dos séculos XVI a XVII, da maneira antiga ou nova. Mas e você, o que achou do conteúdo?
Deixe a sua opinião nos comentários. Se quiser saber mais sobre como, onde e porquê disso tudo, ainda tem vagas nessa primeira turma do Estudo Tempo Fantasma. Lá você vai aprender com detalhes como as datações foram feitas, se são confiáveis ou não, como foram feitas essas descobertas, vai ver os zodíacos do Egito decodificados, as datas verdadeiras do nascimento e da passagem para o pós-vida de Jesus. E neste mês aqui de outubro estou trazendo conteúdo sobre a verdadeira Jerusalém bíblica, que, apenas lendo os evangelhos, percebe-se que não tem nada a ver com essa moderna que a gente conhece hoje. Aproveita que ainda tem cerca de 100 vagas com desconto de 50% enquanto o estudo não está finalizado. E você ganha acesso ao grupo do Telegram exclusivo sobre o tema. Link na descrição e comentário fixado. No próximo vídeo veremos o que ficou faltando nesse, que é o que as letras M, D e C significavam originalmente na Idade Média. Então ativa o sininho para você não perder. Aproveita e assiste esse vídeo aqui que está aparecendo na tela na sequência para você aprender mais do assunto e conhecer mais o canal A Chave Mestra. Muito obrigado e vejo você no próximo vídeo.